Excepcionalmente, neste domingo nós não teremos o culto do Ministério Infantil. No entanto, as crianças permanecerão aqui conosco no templo e foi passada para elas uma atividade. Todas as crianças até 9 anos receberam um papel e um lápis, porque a atividade será o seguinte: elas irão desenhar a pregação dessa noite. Então você é responsável, papai, mamãe, você tem a incumbência ou a responsabilidade de ajudar ou orientar os pequenos. Não sem dispersar muito na palavra, tá certo? Então, crianças, é o seguinte: enquanto eu estarei pregando aqui, você vai prestar atenção naquilo que será dito e você vai desenhar de acordo com a pregação. Pode ser? Depois eu quero ver os seus desenhos, tá bom? Nós vamos contar uma história e eu quero que você desenhe essa história da sua forma, do seu jeito, beleza? Vamos abrir as nossas Bíblias, segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21. Esse livro está naquele gênero que nós chamamos de um livro histórico, porque conta a história do povo de Israel. Então ele está dentro desse grupo literário da Bíblia, dos livros históricos. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 21, nós veremos do verso 15 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Feche seus olhos, vamos orar novamente ao Senhor. Aleluias te damos, Senhor, o Senhor de toda a criação, o Senhor que está acima de todas as coisas. Aleluia te damos. Te rendemos glórias e louvores pelo sustento do teu povo, pela provisão, pela providência, pelos dízimos e as ofertas. Verdadeiramente o Senhor tem sustentado o teu povo, Senhor. Como o salmista Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De fato, nada tem faltado ao teu povo, Senhor. Mas nesse instante aqui, da exposição da tua palavra, nós oramos novamente: fale conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu lembro de uma história de um jovem essa história se passa muitos anos atrás. A história de um jovem que era muito temente a Deus. Ele amava Deus, o Senhor, a obra do Senhor, as coisas de Deus acima de todas as coisas. Era um jovem que sempre tinha o desejo de estar na igreja, estar no culto, de trabalhar, de ajudar, de limpar a igreja, de servir na igreja. Esse jovem sonhava em tocar na igreja, em cantar, fazer parte do ministério de louvor, porque ele gostava, ele achava muito legal, muito maravilhosa a oportunidade de estar à frente louvando ao Senhor. Eu lembro que esse jovem, ele
Depois de um certo tempo de amadurecimento, ele começou a pregar a palavra de Deus. Gostava de evangelizar, gostava de sair nas ruas entregando folhetos. Ele amava ler a palavra de Deus, essas vigílias de oração, de reunir grupos de jovens, de adolescentes, de amigos, para orar na casa uns dos outros. Ele gostava muito disso. E ele amava pregar a palavra de Deus. Ele amava pregar a palavra de Deus porque Deus deixou para ele, ou disponibilizou para ele este chamado à pregação, e ele sonhava em se tornar um pastor. Eu lembro perfeitamente disso. Mas diante das dificuldades da vida, das lutas da vida, eu lembro que esse jovem começou a se enfraquecer na fé, começou a se cansar, diante dos problemas, diante, infelizmente, de algumas circunstâncias que acontecem dentro da igreja, sabe, essas rixas bobas, diante dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus pecados, das suas quedas, esse jovem começou a se cansar, começou a desanimar, e aos poucos ele foi deixando aquilo que era o projeto de Deus, o chamado de Deus para a vida dele. Aos poucos ele foi deixando o louvor, foi deixando a palavra. Eu lembro que ele não saiu da igreja, mas era como se o coração dele estivesse longe da igreja, mesmo estando presente na igreja. Então aquele jovem que era muito usado, este jovem que era até um exemplo para muitos outros jovens naquele tempo, eu lembro que esse jovem se cansou. Cansou diante das lutas e as dificuldades da vida. O que essa história tem a ver com esta palavra essa noite? A Bíblia nos conta esta história que nós acabamos de ler. E se podemos subtrair uma frase desta palavra, deste texto, é o seguinte: até os valentes se cansam. Até os valentes de Deus se cansam. Essa palavra desta noite Deus nos deu para trazer à igreja Betânia esta noite. E a palavra de Deus é para a alma cansada. A palavra de Deus é para aquele que subiu à casa do Senhor esta noite com um coração, com um sentimento de estar cansado. Essa palavra de Deus não é para o outro que faltou. Essa palavra de Deus é para você, meu irmão, minha irmã. É para mim também. A Bíblia nos conta a história de Davi, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Aquele que o próprio Deus escolheu para servir, para guiar o seu povo, o povo de Israel. Davi, que anteriormente era um pastor de ovelhas, agora nesse texto nós lemos a história, ele já era o rei de Israel. Perceba bem, ele não era apenas rei, ele sabia o que era ser pastor. Davi era valente, era um guerreiro. Davi era um poeta, tinha um coração sensível a Deus. Ele tocava, ele louvava, ele exaltava a Deus com os salmos. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Neste texto, novamente sai a peleja, o povo de Israel, o povo de Deus com os filisteus. Os filisteus eram acostumados com guerras, com batalhas. Era um inimigo extremamente poderoso. Foi um dos principais oponentes de Israel neste tempo, no tempo de Davi. Você lembra bem, adolescentes, crianças? Lembra bem daquela história de Davi, ainda moço, ainda um pré-adolescente, quando ele vai visitar os seus irmãos, amando do seu pai Jessé. Os filisteus estavam a peleja contra o povo de Deus, e levantou-se dentre os heróis de guerra dos filisteus um gigante, Golias. E diante da providência, diante do governo de Deus, quem Deus envia para estar ali naquele vale, para temer o nome do Senhor e para guerrear contra um gigante? O jovem pastor pequeno Davi. Davi, com uma pedra, com uma funda, ele taca e ele acerta a cabeça do gigante Golias, ele derruba o gigante. Ele vence aquela batalha. Ele vence o inimigo. Ainda lá na sua adolescência, ainda pastor de ovelhas,
Mas agora aqui, diante desse texto, Davi não era mais um jovem. Davi não tinha mais aquele vigor da juventude. Davi agora era o rei de Israel. Davi aqui já estava velho. E novamente este inimigo veio a pelejar, a lutar, a guerrear contra Israel. De novo, verso 15: fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens, os seus valentes, e pelejaram contra os filisteus. Mas nessa parte final do verso 15, a Bíblia detalha o seguinte: e Davi ficou muito fatigado. Algumas expressões diz, Davi ficou muito cansado. E esse texto, na expressão hebraica, significa, Davi ficou extremamente cansado, exausto, sem força nenhuma. Você sabe o que é isso? Davi saiu com seus homens a pelejar nessa guerra. Ele ficou tão cansado diante das lutas, diante das dificuldades. Ele ficou tão exausto, a ponto, a Bíblia diz, detalhar esse ponto, que ele ficou tão exausto, tão cansado, que ele perdeu todas as suas forças. Não tinha força sequer para ir embora. Não tinha forças para se esconder do inimigo. Não tinha forças para se defender, levantar um escudo para se defender. Ele não tinha força nenhuma, não lhe restou mais força, não lhe restou mais nenhum vigor. Davi estava aqui muito cansado. O que ele esperava? A morte. Aquilo que ele esperava, aquilo que estava patente aos seus olhos diante dessa história, diante desta realidade, diante dos filisteus, diante de um inimigo tão poderoso, era a morte, já que não lhe restaram mais forças. E a Bíblia diz que um homem chamado Isbi-Benob, que descendia dos gigantes, ou seja, ele era um gigante também. Esse gigante Isbi-Benob, quando ele viu Davi cansado, quando ele viu o momento oportuno, quando ele viu Davi sem força nenhuma, sabe o que ele fez? Ele intentou matar a Davi. Ele viu a fragilidade que Davi estava naquele momento. Ele esperou Davi estar muito cansado. Ele esperou o momento certo para atacar e matar Davi, no momento que ele estava mais fragilizado, no momento que ele estava mais cansado. A Bíblia diz que ele carregava consigo uma lança de 300 ciclos, trazendo hoje em dia seria aproximadamente 3,5 kg. Era um gigante diante de Davi. E quando ele ia matar a Davi, quando ele ia dar fim ao escolhido de Deus, ao ungido de Deus, ao rei de Israel, aquele que era a lâmpada de Israel, aquele que estava no escopo da promessa da descendência e da linhagem de Jesus, quando ele ia matar a Davi, de uma forma surpreendente, maravilhosa, de uma forma que mostra a exata doutrina da soberania e a providência de Deus. A Bíblia diz que levanta um homem, Abisai. Abisai significa dom do Pai, ou presente do Pai. Abisai era sobrinho de Davi. Abisai era um dos filhos de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. E Zeruia, a Bíblia diz que os filhos de Zeruia eram tão valentes, fazia parte desse grupo seleto dos valentes de Davi. Inclusive Abisai fazia parte desse grupo dos valentes de Davi. A Bíblia diz que Abisai, diante de todo aquele contexto de guerra, de batalha, Abisai corre e socorre a Davi, protege Davi. Abisai viu Davi. Abisai corre ao encontro para livrar, para salvar, para guardar a vida do ungido de Deus, a vida de Davi. E a Bíblia diz que Abisai fere o gigante.
Verso 17, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Abisai aqui salva a vida de Davi. É interessante notarmos que esta história tem tudo a ver com as nossas vidas hoje. Você está cansado, meu irmão, minha irmã? Qual é o nome do seu cansaço? Qual é o nome das suas guerras, das suas batalhas? Talvez você está cansado de orar para a conversão de um familiar. Talvez você está cansado diante das fragilidades físicas, as doenças, a enfermidade. Talvez isso trouxe para você e está trazendo para você um certo cansaço. Talvez a sua alma esteja cansada. Sabe, a alma cansada é aquela alma que não consegue encontrar e achar beleza em nada da vida. A alma cansada enxerga tudo cinza, preto e branco. A alma cansada não consegue se sensibilizar. A alma cansada não consegue mais chorar. A alma cansada está acostumado, está vivendo no piloto automático. A alma cansada não sente mais a dor do próximo. A alma cansada não consegue se dirigir mais a Deus e se quebrantar diante de Deus. A alma cansada chora, porque olha mais para si. Talvez você subiu à casa do Senhor essa noite, você está cansado diante do contexto do seu casamento, diante do seu esposo, diante da sua esposa. Eu não sei o nome do seu cansaço, eu não sei o nome da sua dor. Deus conhece você por completo. Talvez isso te trouxe um cansaço para a sua alma. Talvez você esteja cansado diante do relacionamento dos seus pais, diante dos relacionamentos dos seus filhos, diante das dificuldades que você encontra nos seus filhos. Talvez é uma questão financeira. Eu não sei. Talvez é a dor de você ver a situação e você ver, eu não tenho força, eu não tenho poder, a minha força já foi embora, eu estou cansado, eu já tentei de tudo, meu irmão. Eu já passei por tudo, já tentei tudo, eu estou cansado, eu não aguento mais. Talvez é uma questão que envolve a sua vida, talvez é uma questão mental. As crises, sabe as crises da mente, que a gente não consegue muito bem explicar. Talvez isso tudo traga para você um certo cansaço. Você já foi forte, você já teve força. Você tinha muita força. Você tinha força de buscar a Deus, você tinha esperança, você tinha confiança. Diante dos problemas, diante das pelejas, novamente o inimigo veio sobre você e você venceu o inimigo com as armas espirituais. Você era forte, não pela força que habitava em você, mas porque você confiava e dependia da força do Deus Todo-Poderoso, aquele que é o varão de guerra, aquele que é o Deus que tem todo o poder em suas mãos, e você depositava nele, você olhava somente para ele, você não olhava para si, você não olhava para os seus problemas, e você era forte. Sabe, você desejava estar no culto, você amava ler a palavra de Deus, você amava buscar a Deus, a orar a Deus, a reunir pessoas. Vamos orar, vamos ir na igreja, vamos proclamar o Evangelho, vamos sair na rua pregando o Evangelho de Cristo. Você amava Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, mas hoje você está cansado. Aconteceu alguma coisa na sua vida, nesse percurso, nesse tempo, nessa história, que trouxe um cansaço, e como Davi, você foi muito fatigado, muito fatigado. As lutas da vida, as pelejas, talvez um pecado. Você sabe muito bem qual é a sua história, qual é o seu dilema, e qual é o nome do seu cansaço. E perceba bem, o inimigo é esperto. No momento que Davi estava mais fragilizado, no momento que Davi não tinha força nenhuma para ir embora, para se esconder, para fugir, foi aí que o inimigo foi em tentar matar Davi. O inimigo, ele é sagaz.
O inimigo das nossas almas sabe das suas fragilidades e vai tentar na sua fragilidade. Vai tentar te matar, matar a fé no seu coração, matar a esperança de um Deus vivo, matar a esperança de que Cristo vai voltar, matar a fé, a confiança, o descanso em um Deus todo-poderoso. O inimigo está vendo o seu cansaço, o inimigo está esperando a oportunidade exata para acabar com a sua vida espiritual. O inimigo é esperto. Porém, Davi não estava sozinho. Abisai socorre Davi. Aquele que é o presente do Pai, aquele que é o dom de Deus, vê a fragilidade de Davi, vê o cansaço de Davi e corre ao encontro de Davi para salvar a Davi e para vencer o gigante. Sabe quem é Abisai? Que tipologia Abisai? Jesus Cristo. Aquele que venceu o maior gigante da nossa vida, aquele que venceu a morte eterna, aquele que venceu o inimigo das nossas almas na cruz. Nós não tínhamos força para vencer este inimigo, nós não tínhamos poder, nós não tínhamos condição nenhuma, nós somos pecadores, nós somos fragilizados, nós estamos diante dos cansaços dessa vida e nós não temos força nenhuma, nem sequer para levantar o escudo da fé, nós não temos força. Jesus é aquele que foi ao encontro da sua vida. Jesus foi aquele que te salvou, Jesus foi aquele que te guardou, Jesus foi aquele que te preservou da morte, Jesus é aquele que te socorreu. Ele é o presente do Pai para a sua vida, Ele é o presente de Deus para as nossas vidas. Mas Abisai também tipifica, sabe quem? Vire os seus olhos para quem está do seu lado. Sabe quem significa Abisai? Você, a igreja do Senhor. Nós somos chamados para ser Abisais essa noite. Você tem sido o Abisai de alguém? Você tem visto alguém cansado do seu lado e você tem socorrido essa pessoa? Ou você está vivendo um modo egoísta? Não, as pessoas não me socorrem, então não vou socorrer ninguém. Não olhe para isso. Você tem visto a fragilidade do outro e você tem socorrido esse outro? Seja um Abisai. Corre para salvar, em oração, em aconselhamento, em uma conversa simples, em uma visita. É dizer, meu irmão, eu estou vendo a sua dor, meu irmão, eu sei dos seus problemas, mas vamos caminhar juntos, vamos orar juntos, vamos batalhar juntos, até o céu. Seja um Abisai de alguém. Não fique só esperando o outro, seja você um instrumento nas mãos de Deus para salvar aquele que está a caminho, em direção da morte. Até os valentes se cansam, mas os valentes não serão derrotados. A Bíblia conta a história de várias pessoas valentes de Deus que se cansaram. Jó diante das lutas, Jó diante das dificuldades, Jó diante do luto, Jó diante das perdas, Jó se cansou. A ponto de Jó dizer em seu livro que ele desejava nem ter nascido. Ele não pediu nem a morte, ele falou assim, eu desejava nem ter nascido. Jó estava cansado, estava com a alma cansada. Mas Deus se revelou a Jó. Deus não abandonou Jó. A Bíblia nos diz que Moisés se cansou quando ele estava no alto do monte, diante da peleja, do povo de Deus estava pelejando, mas ele não estava sozinho. Quando as mãos ficaram cansadas, porque a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, Deus estava dando vitória para o povo. Enquanto as mãos de Moisés se cansavam e abaixavam, o povo estava vencendo diante de Josué, que estava liderando o povo. A Bíblia então conta a história de dois homens, Arão e Ur, que foram e seguraram, estenderam as mãos para ajudar Moisés. Doutrina do corpo: nós não caminhamos sozinhos,
Nós não vamos vencer sozinhos. É por isso que Deus deixou para nós esta igreja. A vida de cada um dos irmãos que aqui está, para um ajudar o outro, nos cansaços, nas fraquezas, porque o nosso destino é o céu. A Bíblia conta a história de um profeta de Deus, Elias. Elias, diante das maravilhas de Deus, diante do Monte Carmelo, a Bíblia diz que Elias viu e pensou que estava sozinho, não estava mais profeta, e Jezabel e Acabe procuraram matar a sua vida. Elias ficou tão mal, Elias ficou com tanto medo do inimigo. Perceba bem, Elias viu o poder de Deus descer do alto, mas ele ficou com medo de um casal, Acabe e Jezabel. Sabe o que ele faz? Ele se esconde em uma caverna. E a Bíblia diz que Elias ali quer fugir de tudo, quer se esconder de tudo porque ele se cansou. Mas Deus foi com uma voz mansa e delicada, como um cicio, não com terremoto, não com fogo, não com trovões, mas com cicio, com uma voz mansa e delicada, e falou ao coração do profeta Elias. Sabe quem também cansou? Não, essa você não vai esperar nunca. Sabe quem cansou na Bíblia? Jesus. Que heresia, irmão. Que heresia é essa que está contando? Jesus cansou, sim. Evangelho de João, capítulo 4. Lembra da história da mulher samaritana? Jesus ficou muito cansado. Está na Bíblia, você pode ler. Ele ficou muito cansado e ele se assenta ali na fonte, no poço de Jacó. É óbvio que o cansaço de Jesus aqui é um cansaço físico, mas denota que até o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na sua humanidade, porque ele era 100% homem, mostra a realidade que eu e você nós vivenciamos, o cansaço físico. É o trabalho, é o estudo, sabe, é o dia a dia corrido, bater metas, prestar contas, o boleto que vai vir, sabe, esses problemas tudo do dia a dia, corrido, e você se cansa fisicamente mesmo, você fica esgotado. Jesus sabe o que é isso, Jesus sabe o que é cansar fisicamente, Ele te entende, meu irmão, minha irmã, Ele te entende por completo. A Bíblia, portanto, mostra diversos personagens valentes de Deus, ungidos de Deus, escolhidos de Deus, que se cansaram. Repito, até os valentes se cansam, mas não são derrotados. Qual é o gigante que tem se levantado na sua vida? Qual é a peleja que tem trazido um cansaço para a sua alma? Um cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço espiritual. Essa noite Deus te chama aqui. Essa noite Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te fortalecer. Essa noite Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te dar forças. Essa noite Deus te trouxe aqui, porque embora você esteja cansado, Ele quer te dizer essa noite, meu irmão, minha irmã, que Ele é o descanso para a sua alma. Evangelho de Mateus nos diz isso no capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vocês encontrarão em mim descanso para as vossas almas. Vá a Jesus hoje, vá diante desse Deus hoje, agora, e peça: Deus, eu quero descansar em Ti, e diga: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, é meu lar, Senhor, é os meus filhos, Senhor, é um vício, Senhor, é um pecado que, novamente, os filisteus foram a peleja, talvez é um pecado rotineiro na sua vida, que tem trazido para você um cansaço espiritual. Vá até Jesus essa noite, meu irmão e irmã, descanse nele, confie nele, Ele é o único que pode trazer força. Como nós iniciamos o culto dizendo, profeta Isaías, nós servimos um Deus que dá força ao cansado, que fortalece o desanimado.
Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nesse momento você possa refletir sobre esta palavra do Senhor. Eu quero te convidar para você, de forma sincera, se humilhar diante desse Deus, clamando, pedindo força. Ele pode trazer descanso para você. Feche os seus olhos e converse com o Senhor nesse instante. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos cantar juntos. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Não é pecado se cansar. Até os valentes se cansam. Como bem dissemos, situação familiar, um sonho frustrado, uma doença física, as dificuldades no casamento, as dificuldades com os filhos, com os pais, as dores da vida, tudo traz cansaço. Mas sabe que Jesus é aquele que nos fortalece. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele é o único, como cantamos, só Jesus pode trazer força para a sua alma. Só Jesus pode te levantar.
Só Jesus pode demonstrar para você um amor que você não vai encontrar em lugar nenhum, em pessoa nenhuma. Só Jesus pode restaurar a confiança, a fé. Só Jesus pode te fortalecer. Lembra daquela história daquele jovem que eu contei para vocês? Sabe quem era aquele jovem? Está falando com vocês essa noite. Aquele jovem era eu. Aquele jovem sou eu. Perceba bem, até os valentes se cansam. As lutas nos cansam. Os pecados nos cansam. E durante um período da minha vida, diante de um cansaço espiritual, diante de um cansaço da vida, dos problemas, eu pensei em desistir do chamado de Deus para a minha vida. Não quero mais saber de pregar, não quero saber mais de ser um pastor. Afinal de contas, eu tenho muito cansaço, eu estou muito fatigado, não tem mais forças nenhuma para mim. Diante dos meus pecados, diante das minhas falhas, eu falei assim, não há mais esperança para mim. Mas um dia, Deus foi ao meu encontro. Mas um dia, Jesus novamente se voltou para mim como um Abisai e me salvou, e me guardou, e me livrou, e venceu os meus gigantes. Essa noite eu estou aqui falando com a igreja. Essa noite eu estou aqui pregando. Essa noite Deus tem para mim um chamado de ser um pastor. Mas quero dizer que no passado eu também me cansei. Mas Deus é aquele que restaura. Mas Deus é aquele que nos traz de volta. Mas Deus é aquele que nos dá força, mesmo sem merecermos, mesmo diante das nossas fragilidades, mesmo não tendo poder nenhum, mesmo não tendo mérito nenhum. Deus vai ao nosso encontro com amor, Deus vai ao nosso encontro com graça, Deus vai ao nosso encontro com paciência, porque se Deus não fosse um Deus paciente, eu e você não estaríamos aqui. Deus foi ao meu encontro, e Deus essa noite, em nome de Jesus, está indo ao seu encontro, meu irmão, está indo ao seu encontro, adolescente, está indo ao seu encontro, criança, para mostrar para você que Ele é o amor maior, para mostrar para você que Ele é o Pai de amor, para mostrar para você que Ele é o amor maior, para mostrar para você que Ele te salva, que Ele restaura, que Ele tem bênção, que Ele tem esperança, que Ele te fortalece hoje, não é amanhã, não é depois. Ele não olha para os seus erros, Ele te fortalece hoje. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê nesse Deus vivo, não morto, nesse Deus vivo que fala conosco? Você crê nesse Deus que te restaura hoje? Você pode descansar nele, você pode confiar nele, você pode se humilhar diante dele, você pode chorar aos pés dele, você pode se derramar diante dele. Ele não vai te excluir, ele não vai te abandonar. Homens fazem isso, talvez familiares podem te abandonar, talvez amigos podem te deixar, mas ele não. Ele é diferente, o amor dele é diferente, o amor dele é compassivo, o amor dele é olhar para a sua dor, é ter compaixão ao ponto de dizer para uma mulher pecadora: onde estão os seus acusadores? Uma mulher que merecia morte, ele vira para aquela mulher e diz: filha, eu não te condeno, eu não te condeno. Homens condenam, mas eu, o Deus de amor, o Rei do Universo, eu não te condeno. É um Deus olhar para uma mulher encurvada que todos desprezavam e Ele restaurar a saúde daquela mulher. É um Deus que faz nova todas as coisas. É um Deus hoje que quer restaurar os sonhos. É um Deus que essa noite quer restaurar o ministério que Ele te deu, o chamado que Ele deu para a sua vida. Você que um dia já foi forte, um dia você serviu ao Senhor, um dia você pregava a palavra de Deus, você tinha um amor de estar no culto, de louvar a Deus, mas hoje você está cansado diante do Senhor, você está sentado à beira do caminho. Essa noite Deus te trouxe aqui para te levantar. Essa noite Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Não olhe para si mesmo, não olhe para os seus erros, olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para esse amor maior. Você está cansado?
Feche os seus olhos nesse instante. E diante desse Deus, fale com Ele. Lance diante dele o seu cansaço. Lance diante dele a sua dor. Lance diante dele os seus gigantes. Lance diante dele as suas batalhas. Aquele que é o presente do Pai, aquele que é o nosso Salvador Jesus, Ele nos socorre. Sim, Senhor, embora não mereçamos favor algum, nós te bendizemos, Pai, porque o teu amor nos encontrou. Ó Deus de toda paz, de toda consolação, Deus de amor, inclina os teus ouvidos para ouvir o clamor, a oração que cada um faz diante do Senhor nesse instante. O Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor sabe de toda a nossa história, o Senhor que sabe de todas as batalhas, o Senhor que sabe de todos os cansaços. Ó Deus, vem sobre nós nesse instante, inclina sobre nós os teus ouvidos. Espírito Santo do Senhor, interceda por nós, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, fortalece o Teu povo, dê ânimo, dê força, dê esperança, dê confiança, dê descanso para a alma, Senhor. Aqueles que estão vivenciando lutas ferrenhas, aqueles que estão diante de gigantes, talvez um pecado tenha sido um gigante na vida desses. Deus, em nome de Jesus, vença todos os gigantes hoje, Pai. Liberta de toda cadeia, liberta de toda opressão, quebra todas as armadilhas do diabo. Em nome de Jesus nós clamamos, fortaleça este irmão, fortaleça esta irmã, Deus. Aqueles que estão em crises da mente, aqueles que estão enfrentando depressão, aqueles que estão enfrentando as tristezas da vida, Deus, eu clamo a Ti, traz descanso para a alma, que possam deitar em paz, descansar, na certeza de que só o Senhor nos dá segurança. Deus, eu clamo a Ti, derrame paz sobre esta igreja, derrame a alegria dos céus. Deus, nós não queremos olhar para nós mesmos, para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias dores. Nós queremos olhar tão somente para o Senhor, Deus. Ó Rei de todo o universo, levantamos a nossa voz em oração a Ti e clamamos, ó Deus, fortaleça aqueles que estão caídos, traz de volta a Tua presença, que eles possam desejar voltar ao primeiro amor, a Te servir de todo o coração, a cumprir o chamado do Senhor. Deus, é a oração que eu faço diante do Senhor. Receba este culto diante do Teu altar, receba as nossas vidas, Senhor. Nós oramos assim, Deus, nosso Pai eterno, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, amém, amém, amém. Meu irmão, minha irmã, nosso culto se encerra. Que você possa ter a melhor semana da sua vida, que você possa estar na graça do Senhor, na paz do Senhor, que você possa ser uma